Olá, meus amigos, muito bom dia ou muita boa madrugada. Eu creio, acredito que você que não está acordada para ir trabalhar, você deve estar acordada por causa de uma dor de barriga, por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma preocupação, por causa de uma insônia. Seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua situação, preste bastante atenção. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, prática, para que vocês possam resolver pela sua própria fé o problema que você está enfrentando agora mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não é apenas uma promessa política. Ela não é uma promessa política. Ela é uma promessa de vida. Vida e vida com abundância. Vida e vida eterna. Deixa eu tirar apenas aqui os comentários para não distrair aqueles que estão buscando saber como resolver os seus próprios problemas. Eu sei, todos nós passamos por problemas, todos nós. Você pensa que eu não tenho problemas? Você pensa que a Esther não tem problemas? Todos nós passamos problemas. Nós passamos problemas e problemas e problemas. Todos nós. Mas o meu maior problema, vou dizer para vocês, são vocês. Ô bispo, espera lá. Eu sou o maior problema para o senhor? Porque enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, eu não vou ficar sossegado, eu não vou ter paz na minha alma, eu vou ficar me cobrando alguma coisa que eu tenha que fazer para que isso venha se proceder na sua vida, para que você possa andar sozinha, porque não é a vontade de Deus que você viva na dependência do bispo Macedo, do bispo Renato, do bispo Adilson, do bispo fulano, Beltrano, da Igreja Universal, nada disso. Deus quer que você ande com as suas próprias pernas. Deus quer que você, amiga e amigo, use a sua própria fé. Mas a fé é uma dependência dele. Preste atenção. Fé não é religião. Fé é uma dependência de Deus. Você tem certeza que Deus está na direção da sua vida, conduzindo a sua vida. Mas o problema, bispo, é que eu ainda não tenho o Espírito Santo. O problema é que eu estou aqui doente, eu estou sofrendo, eu estou tomando remédios fortes, eu não sei mais o que fazer para resolver os meus problemas. Pois então eu quero ensiná-los a sair desse estado crítico que você está vivendo, para viver uma vida nova. Nós falamos ontem, e talvez não tenha me expressado muito bem, porque Jesus disse assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, doentes, enfermos, necessitados, oprimidos, seja lá qual for o seu problema, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aí a pergunta é: como que eu vou a Jesus? Bispo, me diga aí. Poxa, mas eu já tenho ido na igreja. Não estou falando. Jesus não fala, vinde em minha igreja. Ele não fala isso. Vinde ao templo, vinde a casa de Deus. Não. Porque você que está aí agora sofrendo, como é que você vai poder sair se você está quase que paralisado, impedido de sair, de se locomover, numa depressão profunda, desgraçada, diabólica, satânica? Como é que você pode sair dessa situação? E você, e só você, tem condições de resolver esse problema. Como, bispo? Eu vou explicar.
Presta atenção, Jesus disse: vinde a mim. Você acha que este convite glorioso, magnífico que Jesus faz a todas as pessoas, ele não faz esse convite aos crentes, ele não faz esse convite aos católicos, aos espíritas, ele faz esse convite a todas as pessoas, seja você homem, mulher, homossexual, lésbica, seja ladrão, seja bandido, seja mocinho, seja bom, seja mau, seja uma pessoa assassina, seja ladrão, seja corrupto, seja pessoa que for, não importa, não interessa, branco, negro, mulato, índio, brasileiro, estrangeiro, seja lá que for, não interessa, homem, mulher, jovem, criança, velho, não tem problema. Deus não vê você como você se vê no espelho. Deus vê a sua alma. E Ele quer salvar a sua alma, porque é a sua alma que está sofrendo, não é? Então você está nessa depressão aí, isso é problema na sua alma. Você está com dor de cabeça, a sua alma está sentindo essa dor. Você está me ouvindo, a sua alma, através dos seus ouvidos, me ouve. Eu estou falando com você, a minha alma, através da minha boca, dos meus lábios, está falando com você. Então, é a sua alma que carece de salvação. A sua alma. E somente a sua alma. Claro, quando a sua alma é curada, o seu corpo é curado. Você não sente mais dor. Preste atenção. Quando a sua alma é curada, o seu corpo se restabelece. O seu espírito passa a entender a grandeza de Deus. Mas me diga, por favor, bispo, como que eu vou resolver esse meu problema? Como o senhor disse que é uma forma prática, simples, fácil. É fácil. É mais fácil do que tomar um comprimido para dor de cabeça. É mais fácil do que qualquer outra coisa. Como que Jesus vai falar: vinde a mim, ou melhor, como que Jesus vai prometer curar aqueles que estão sofrendo neste momento? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Duas palavras que você tem que guardar, dois verbos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então diga lá, bispo, por favor, eu já não aguento mais, estou impaciente aqui. Aguenta mais um pouquinho, porque o que você pode, deve fazer agora, nesse momento, para resolver esse problema, primeiro, você questiona a Deus. Você questiona, pergunta: meu Deus, o Senhor diz: vinde a mim, como é que eu posso ir a ti? Eu não te vejo, eu não te toco, eu não te sinto. Pelo contrário, estou sentindo aqui a dor. Eu estou sentindo o inferno aqui dentro do meu quarto, nesse leito de dor. É isso que eu estou sentindo. Como que eu posso chegar a ti, Jesus? Aí é que está. Quando você cobra desse Deus invisível, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando você cobra dele, quando você diz assim: ó, meu Deus, eu não sei se o Senhor está me vendo, ouvindo, eu não sei, está escrito aqui na Bíblia, eu não sei se a Bíblia é verdade, eu tenho dúvidas com respeito a quem escreveu a Bíblia, isso aí a gente explica depois. Mas se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro,
se a Bíblia é a tua palavra, e essa palavra que o Senhor diz, vinde a mim e eu vos aliviarei, ora, o Senhor não pode prometer uma coisa que o Senhor não possa fazer, o Senhor não pode cobrar de mim uma coisa que eu não posso lhe dar. Se o Senhor diz, vinde a mim e eu vos aliviarei, então é porque eu posso ir a ti, eu posso ir a ti. E quando você começa a falar dessa forma, de forma sincera, franca, perfeitamente pura, ainda que ousada e corajosa, ainda que revoltada com essa situação, quando você fala com Deus, oh meu Deus, o Senhor disse aqui, se isso é verdadeiro, se essa palavra é verdadeira, então me mostre que isso acontece agora. Não pode ser daqui a pouco, porque daqui a pouco eu não sei se eu vou estar vivo. Não pode ser amanhã, não, tem que ser agora. Eu estou desesperado. Eu estou dando os meus últimos suspiros. Se o Senhor não vier agora, me atender agora, porque o Senhor é o Deus do já. O Senhor é o Deus do já, é o amém. O Senhor é o amém para as benfeitorias para a minha vida prometidas na tua palavra. Então me ajude, me dê essa mão. Eu estou ensinando. Aí mesmo, onde quer que você esteja, ainda que seja no fundo do poço, no mais profundo do poço desse mundo, seja num hospital, numa clínica, seja num presídio, seja no meio de tantos outros presidiários que estão gritando, brigando, falando palavrões, xingando e etc. Não importa as circunstâncias, não importam os problemas que estão envolvendo aí. O importante é o seguinte: quando você fala como eu estou falando com você, com essa pessoa que é invisível, que é insensível, intocável, quando você fala com ela, você está exprimindo a fé que Deus quer de você. E Ele te deu essa fé. Ele que te dá essa fé para você invocá-lo. Invoca-me, disse ele, no dia da sua angústia, e eu te livrarei. Olha só o que Deus promete. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa dele: aliviar, libertar, curar. Invoca-me no dia da sua angústia. Invocar é falar com Deus, é orar, é clamar, é suplicar. Eu posso invocar a Deus por você, mas, obviamente, eu não estou vivendo na sua pele. Eu não tenho aquela sensibilidade de captar a sua dor. Só você sabe onde dói a sua vida, a sua alma, onde é que está sofrendo mais o seu problema. Então, portanto, eu posso orar por você, mas eu jamais terei uma oração fervorosa como a sua para você. Se eu estivesse no seu lugar, no seu corpo, então eu saberia como chegar e dizer: ó Deus, está aqui escrito na tua palavra, isso aqui é verdade ou é falso? Como é que eu vou saber que a tua palavra é verdadeira? Só me perdoe essa intransigência, essa audácia, mas a verdade é a seguinte: eu não aguento mais. E se o Senhor existe? E se o Senhor está me vendo? Se o Senhor está me ouvindo? Então eu quero resposta agora, porque o Senhor prometeu: invoca-me no dia da sua angústia. E eu estou no dia da minha maior angústia. E o Senhor promete: e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É isso aí, minha amiga. Entendeu?
Então você não tem que ficar na dependência de ninguém. Fale com Deus. Fale. Você fale com Deus. E fale com revolta. E fale forte. E fale alto. Fale sem vergonha, sem timidez. Fale. Aí mesmo onde você está. Não precisa orar bonito. Não precisa falar palavras lindas, maravilhosas. Não. Fala a dor que você está sentindo. Põe para fora essa dor através de suas palavras. E Deus vai te ouvir agora. Ele não vai ouvir amanhã. Eu nem vou orar para você. Sabe por quê? Porque eu quero que você se vire, você se levante, você se cure através da sua própria fé. Porque nas minhas angústias é isso que eu faço. Quando a gente chega no fundo do poço, não tem a quem clamar, se não olhar para o alto e gritar alto, bom som, para que Ele veja a nossa dor, Ele sinta a nossa dor. Entendeu, minha amiga? Saia dessa situação, saia dessa desgraça, saia dessa miséria, saia dessa dor, saia dessa vida desgraçada que você tem vivido através da sua fé, da sua dependência exclusivamente do Senhor Jesus, que com certeza está aí. Tão certo como Deus existe, tão certo como Deus é comigo, Ele é com você aí também. Ele está só esperando a expressão da sua fé. Exprima a sua fé aí agora e você vai arrebentar. Você vai glorificar a Deus logo depois que você acabar de orar. Pode fazer isso. Eu vou até terminar rápido para que você entre logo em oração e comece agora mesmo, nesse momento. Eu desligo aqui e você liga aí você com Deus. Se liga aí com Deus imediatamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã.